Olá! Nesse treinamento estaremos vendo a parte de entendimento do ambiente de desenvolvimento e estrutura de dados no ambiente SaaS. Serão 2 tópicos abordando nessa primeira trilha de treinamento. Nessa tela podemos ver a ferramenta Enterprise Guide, é uma ferramenta que utilizamos para desenvolver nossos códigos. E esta é uma versão 7.1, é a versão que algumas pessoas já não utilizam mais, ela é mais antiga, mas ela é bem amigável com relação às cores, né, da ferramenta. Aqui a gente vê tudo, os botões coloridos, ela tem uma tela cinza e branca. Acredito até ser mais fácil de trabalhar no dia a dia. Mas para quem ainda tem essa versão, aqui a gente tem do lado esquerdo superior, onde ficam os códigos, né? Que é à medida a gente que vai criando os códigos, eles vão sendo apresentados nessa caixinha aqui de cima. Abaixo temos a caixa onde tem os servidores, né? Aqui está conectado, indicando a conexão no SaaS app, tá? Tem um ticketzinho verde aqui, um Vzinho. No lado superior direito temos os botões aqui de novo programa, abrir programa, salvar, imprimir, e temos essa tela aqui onde está o program. Aqui a gente descreve os nossos códigos nessa folha em branco. E abaixo aqui tem uma barrinha de status. À medida que a gente vai executando o processo, ele vai atualizando aqui, mostrando o que ele está fazendo no momento da execução do código. E aqui mais abaixo a gente tem o usuário que está conectado a esse TBR 00663 SaaS. Tá? Ele está conectado ao SaaS app, marcado aqui ao lado. Então essa é a versão do SaaS Enterprise Guide 7.1. E esta outra versão aqui, a mais recente, a 8.5, podemos ver que as cores aqui são totalmente diferentes. Ela tem um tom de cinza, azul e muito branco, né, na tela, mas tem a mesma funcionalidade da outra, tá? Só que aqui os recursos são um pouquinho mais estilizados, né? A gente tem aqui o Program também, tá? Ele fica aqui em cima também, ó, no canto superior esquerdo. O código, a gente pode renomear esse código, né, dar um nome ao gosto do freguês. Embaixo aqui temos os servidores conectados, tá? Aqui tá o SaaS app também conectado, porque aqui essa captura de tela comeu a parte de cima, mas é muito parecido com a outra versão. E a única diferença aqui é que o usuário conectado, ele fica na parte superior da direita aqui, não mais embaixo, né? Mas aqui a gente está vendo que é o mesmo usuário que está conectado nessa seção da ferramenta Enterprise Guide. E aqui também disponibilizamos um link onde tem a documentação toda dessa ferramenta Enterprise Guide, que é uma das ferramentas da SaaS. Ela tem outras ferramentas como o Miner, tem o MIP também, que é outra ferramenta de modelagem de modelos. Então, o Enterprise Guide ajuda bastante no nosso dia a dia com tratamento de dados, importação, exportação, leitura de bases de dados. Então, é uma ferramenta bem completa. A estrutura da linguagem e dados do SaaS, a gente tem a divisão dela em 2 fases, o Data Step e o Proc Step. Então, esses passos, esses 2 tipos, né, de passos a gente utiliza no nosso dia a dia. O Data Step, ele é onde são criados os arquivos de dados numa linguagem muito utilizada em banco de dados, né, arquivos de dados, e a gente chama de datasets, que nada mais é do que uma tabela ou uma base em SaaS. Aqui temos um exemplo. Estou criando aqui uma tabela teste no meu ambiente do SaaS, tá? Aqui indica o data criação, work.tabela teste, e file da onde eu estou lendo a minha informação. O meu insumo, né, de dados está dentro desse arquivo de entrada.txt.
Aqui eu informo as colunas que tem este arquivo, os campos, né? E também aqui a posição onde de uma informação a outra. E termino com a cláusula run, né? Que é para executar todo esse trecho de código. Então, basicamente, a estrutura de um data step é dessa forma. Aqui a gente tem dois modelos, né, de proc steps, que são utilizados para processar os dados nos datasets SAS. Então, imagina que aqui a gente, para executar um proc print, que seria uma visualização da base ou da tabela em SAS, a gente já tem que ter essa tabela existente, ela já precisa existir. Aqui eu não estou criando, aqui eu estou lendo a minha tabela teste. Meu modo de indicação de leitura aqui do data é esse sinalzinho de igual aqui. Então, eu estou lendo uma tabela teste. E aqui é o meu procfrec, que ele me traz a frequência da minha variável, da minha coluna tipo, da mesma tabela, tabela teste, tá? E aqui o sinalzinho de igual, que eu estou lendo a tabela. Aqui a gente tem as duas estruturas, né, separadas, mas para a gente ver aqui a questão de diferença de uma para outra. E se vocês observarem, todas as palavras reservadas do SAS, da linguagem SAS, elas ficam na cor azul. E é assim mesmo, tá? Tanto na versão 8.5, quanto na outra versão antiga do SAS, também do Enterprise Guide, a gente enxerga dessa mesma forma, à medida que a gente vai codificando. Essas palavras reservadas a gente não pode estar usando como nome de tabela, nome de variável, tá? De forma nenhuma. Como vimos, um programa SAS ele é composto por um conjunto de passos. Estes, por sua vez, são combinados de diferentes tipos de declarações. Temos declaração em file, aqui vem as instruções, ponto e vírgula, input, instruções, ponto e vírgula, table, instruções, ponto e vírgula. O que elas têm em comum, que finalizam com ponto e vírgula. Tá? Então, as regras fundamentais para a utilização das declarações são as seguintes. Em geral, iniciam por um identificador-chave. No caso aqui, do exemplo anterior, meu indicador-chave seria essas palavras que estão em azul, aqui em file, input, table. Terminam com ponto e vírgula, obrigatoriamente. Podem ser escritas com caracteres maiúsculos, minúsculos ou a combinações destes. E podem iniciar em qualquer coluna da linha e várias declarações podem estar na mesma linha. Você pode iniciar uma declaração em uma linha e terminar em outra, desde que não quebre a linha no meio de uma palavra. Tá? Não podemos quebrar a palavra com tracinho, com hífen, não. As diferentes palavras na declaração devem estar separadas por pelo menos um espaço ou por caracteres especiais, como, por exemplo, o sinal de igual ou o sinal de menos em expressões de cálculo. Aqui nós vemos, olha, que a declaração aqui nesse data step, a declaração input, ela foi quebrada, né, em várias linhas. Isso aqui é até para questão de visualização, tá, gente? Poderia estar colocando tudo isso aqui numa linha só, mas ficaria até ruim de visualizar isso numa folha de código. Então, dessa forma aqui fica mais amigável. E se vocês observarem, a cada final de declaração temos o ponto e vírgula. Então, o input começa nessa linha aqui, input, cliente, cifrão 01-15 e vai até o saldo 43-48, ponto e vírgula. Aqui terminou a nossa declaração input do dataset. E aqui o run, a declaração run, que é para indicar que esse trecho todo pode ser executado. Beleza? Aqui também embaixo a gente tem um exemplo do proc print, né? Se observar, aqui entre o proc e o print a gente tem um espaço, entre o print e o data também da mesma forma um espaço. Aqui, depois do data tem um espaço igual, poderia estar junto, tá? Mas visualmente é melhor assim, fica um código mais limpo, melhor de visualização, tá? E a mesma coisa, ó, ponto e vírgula ao final de cada declaração. Comentários. Os comentários, eles podem ser adicionados aos programas da seguinte forma. Utilizando o barra
asterisco no início do bloco de textos que se deseja comentar e um asterisco barra no fim do bloco. A outra opção é utilizar um asterisco no início do bloco a ser comentado e um ponto e vírgula no final do bloco. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem duas formas que, para o SAS, ele entende que são comentários, embora um tenha barra, asterisco, outro só tem um asterisco, para ele é a mesma coisa. Então, essas duas linhas aqui, estando presente no código, ele não irá executar, isso aqui é só um comentário. E é muito útil para você poder colocar um descritivo no seu código, indicando assim, esse data step vai criar uma tabela chamada teste. Esse outro data step aqui, ele vai salvar a base SAS e gerar, de repente, um arquivo para um outro diretório. Então, é o gosto do freguês a questão do comentário, tá? Ele aceita acentuação, espaço, aqui não tem problema nenhum. A forma como está sendo escrito, tudo em maiúsculo, minúsculo. Então, aqui a gente vê até tem um exemplo aqui com barras, né? Barra invertida, tudo é tranquilo. As variáveis automáticas, elas são criadas em instruções específicas e são utilizadas pelo SAS para que a pessoa possa controlar iterações, como erros, tipos de dados e outras especificações. Aqui abaixo a gente tem alguns exemplos. Underline em underline. O que essa variável, né, automática ela faz? Ela conta o número de iterações do processamento. Então, imagina você ter uma tabela lá com várias linhas, aí você quer saber, tipo, enumerar as linhas, né? É uma forma também, você está enumerando as linhas, vai colocar no sequencial, e aí ele pode estar criando uma coluna para você lá, observações, posição, aí você coloca um underline em underline, e ele já preenche para você no momento do processamento. Underline, erro, underline, o padrão ele é sempre 0, mas quando for 1, indica que existe um erro. Então, se você utilizar, que nem no exemplo aqui, if, error, then, put que é uma saída que a gente vai estar gerando aqui dessa variável underline in file, quer dizer, jogando dentro do arquivo a informação de erro. Então, existindo o erro, né, que no caso seria o 1 aqui, ele vai me trazer os dados dos erros aqui nessa variável automática underline in file. E temos também a underline all, underline, em algumas instruções considera todos os itens. Ela é muito utilizada quando você vai fazer uma ordenação da sua tabela, aí você tem um monte de colunas lá e você de repente quer ordenar por todas, aí para não estar escrevendo todas as colunas que você quer ordenar, ele já faz por todas, é você colocar by all e ele faz por todas as suas colunas daquela tabela. O que vemos aqui agora nesse slide é as estruturas de dados no SAS. A gente tem duas estruturas, tá? A estrutura de porção de dados, que é o dado propriamente dito, e a porção descritiva. A porção descritiva é a estrutura, que no caso aqui para a gente, como a gente está visualizando uma tabela, seria o nome das colunas. É a porção descritiva. E os dados, aqui por exemplo, 25/10/2013, código 1001, 342. Então aqui é a porção dos dados. Tá? Ele é exibido no formato de uma tabela, então muito parecido com o que a gente conhece numa planilha do Excel. Aqui o que muda um pouco é a terminologia. No caso, quando a gente fala em linhas, para o SAS são observações. Tá? Então, até quando você estiver executando um código e olhar a log dele, ele vai te trazer como observations, né? Que seriam as linhas, quantidade de linhas da sua tabela. E variáveis são as colunas, né? Então, tem a variável data, tem o código produto, código cliente e valor. E aí também na log ele vai te trazer como variables, que seriam as colunas. É a terminologia utilizada no SAS. O armazenamento como arquivo no sistema operacional, então você pode armazenar ele no Windows, no Unix. E as duas porções aqui que a gente já descreveu, descritiva e porção de dados.
A terminologia universal com a terminologia SAS, aqui a gente tem uma tabela só para fazer o relacionamento, né, um depara. O que para a gente é considerado na terminologia universal tabela, base, para o SAS é um dataset SAS. Na terminologia universal, campo, coluna, para o SAS é o que? Uma variável, variable. Linha, registro. Na terminologia universal de banco de dados, para o SAS é observação, observation. Linha de comando, declaração no SAS. E comando, instrução. Tá? Alguma coisinha muda aqui, assim a gente fala, pô, mas tabela, dataset, a gente termina usando muita terminologia universal, mas não, todo mundo se entende com essa terminologia no ambiente SAS. Aqui vamos falar um pouco da porção descritiva, que é a parte em que fica armazenada as informações sobre a estrutura do arquivo, bem como informações de armazenamento, manutenção do mesmo. As informações da porção descritiva podem ser recuperadas através de recursos da linguagem de programação tradicional SAS, como proc contents. Aqui, content seria como de conteúdo, né? A procedure do conteúdo, que gera um relatório do tipo listagem com tudo que está registrado nessa parte do arquivo. Então, ele vai te trazer nome das variáveis, das colunas, o número de linhas, número de observações, vai te trazer a data daquela tabela que ela foi gravada, o usuário dela também, ele traz essa informação, traz também se ela sofreu alguma ordenação, se ela está ordenada por alguma coluna, por alguma variável. Então, o Proc Contents, ele te traz todos esses dados. É como se fosse um diagnóstico mesmo da sua base SAS, seu dataset SAS. A porção de dados é a parte que nós enxergamos no formato de uma tabela. Então, aí já seria a foto mesmo da tabela com os dados lá, tudo dentro. E para a gente conseguir visualizar isso do SAS, a gente pode estar utilizando a Procedure Print, né? O Proc Print, que é um recurso da linguagem que permite recuperar informações da porção dos dados de um dataset e gerar uma listagem simples de dados. Aqui o ponto importante é a gente observar se a nossa tabela que vamos olhar pelo Proc Print for muito volumosa, de muitas linhas, muitas colunas, não fica muito legal trazer isso para o Proc Print, ele pode dar um estouro de memória. Então, esse tipo de recurso é bom para quando você está desenvolvendo algo, você quer ver só uma amostra de uma tabela. Aí ele é bem bacana, tá? Mas quando uma base é muito grande, ele já vai te alertar assim, ó, vou te trazer, por exemplo, as 50 primeiras linhas. As outras não será possível mostrar aqui, que ele traz como se fosse uma folha em HTML, tá? A carinha dele, né? Do Proc Print, quando ele te retorna os dados, a porção dos dados, né? E na linguagem SAS, a gente só possui dois tipos de dados para as colunas, né? Para as variáveis, que é o tipo numérico e o tipo caractere. Tá? O tipo numérico aqui dessa representação, podemos ver, ó, o código cliente, ele é tipo numérico, idade e data de nascimento. Fala, mas a data de nascimento é numérica, não é data? Ou date, né, no inglês. Não, internamente para o SAS, isso aqui é número. E, inclusive, aqui ele está com formato de dia, barra mês, barra ano, com 4 dígitos. Mas, internamente, ele é um número, tipo 23.000 e alguma coisa, tá? Então, é número. Idade aqui é número mesmo, né? 31, 20, 18. E aqui a gente tem a coluna do nome sendo caractere ou texto. Outros falam, é texto. Tudo é a mesma coisa. String é a mesma coisa. Então, string, texto e caractere para o SAS é a mesma coisa. E number, numérico, é a mesma coisa também, só que, né, é o outro tipo. Aqui para as variáveis, colunas tipo caractere ou texto, ou char, ele aceita de símbolos, né? Para as letras é de A a Z,
maiúscula, minúscula. Números também, tá? Os números podem estar como char, como texto, e também pode estar misturado com letras, né? Aqui também ele entende. E os caracteres especiais também, eles são representados como texto, né? Char. Os brancos também da mesma forma. E o tamanho pode ser de 1 a 32.767 bytes. Então, isso aqui é a capacidade máxima dele, né? Seria para cada coluna, para cada variável da sua tabela SAS, sua base SAS. Em cada byte de uma variável caractere, o SAS pode armazenar um símbolo. Então, imagina que eu tenho essa, vamos supor, né, que isso aqui fosse uma variável minha chamada números, né, sem o acento, né, lembrando que a linguagem SAS é uma linguagem americana, né, então não leva acento aqui, se fosse o nome de coluna, tá, aqui de variável, números. E aqui, a representação, vamos considerar 0-9. Seria uma variável com o nome número, tipo texto, e aqui eu tenho 1, 2, 3. Então, o tamanho dela seria 3 bytes de ocupação no ambiente da tabela. Os dados numéricos, eles já são armazenados em notação ponto flutuante, também a notação americana, né, por padrão, e ela ocupa somente 8 bytes de espaço, tá? Então, por exemplo, aqui embaixo a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, ela estaria ocupando 8 bytes. 1, 2, 3, 4, 5.67, 8 bytes. Mais 1, 2, 3, 4, 5.67, 8 bytes e assim sucessivamente, tá? Então, por padrão, ela ocupa 8 bytes. Possível armazenar números de até 16 dígitos significativos. O tamanho mínimo de uma variável numérica pode variar de acordo com o ambiente operacional em que estivermos trabalhando, e o SAS considera como informações numéricas esses padrões que estão aqui abaixo. Aqui seria o número científico, né, o 123E5, esse com sinalzinho de menos aqui para números negativos, esse aqui números positivos, e aqui o número com decimais, com decimal, e aqui o número inteiro. Bom, agora a convenção de nomes dos nossos datasets SAS, tabelas SAS, base SAS. Também tem algumas regrinhas. O máximo de caracteres que podemos utilizar para o nome de uma tabela, de um dataset, é 32 caracteres. Se colocarmos 33 e assim, não olharmos a esse ponto, assim, não nos atentarmos e pôr o código para rodar, ele vai reclamar, ele vai falar assim, ó, você estourou, seu limite é só até 32, né? Então aí você tem que ir lá e tirar uma letrinha, diminuir até o máximo aqui, que é 32 caracteres. Pode ser definido usando caracteres maiúsculo, minúsculo ou a combinação destes, tá? Então, para o SAS aqui não tem problema com essa questão da nomenclatura. Sim, não colocar acentuação também, né? Acentuação não colocamos. Devemos iniciar por uma letra, né? Então, ó, você vê aqui, é de A a Z, né? E o underline e underscore no nome do nosso dataset. Nunca começar com número. Então, a regra é essa, começa por letra. Se quiser colocar um underline, né, ou underscore, esse sinalzinho aqui, ele também aceita. E aí, lógico, né, a partir do momento que você começou com uma letra e depois escreveu o nome do seu dataset e colocou um underscore, aí pode até colocar número também, o que não pode é iniciar com o número, tá? Iniciação com o número ele não aceita. Aqui, essa parte de visualização que estamos vendo aqui seria com relação à data, né, o date, dentro do SAS. Como foi já mencionado, né, todas as datas elas são valores numéricos e uma data válida SAS corresponde ao número de dias entre 1 de janeiro de 1960 e a data específica. Aí, por exemplo, aqui podemos visualizar que 1 de janeiro, né, aqui está em inglês, tá? A terminologia do nome do mês, em 3 letras, tá em inglês.
1960. Essa data corresponde ao zero, o número de dias. 31 de dezembro de 1959, menos 1. 31 de dezembro de 1960, 365. E assim sucessivamente. Se fosse dia 30 de dezembro de 1959, seria menos 2 aqui. Tá? E a apresentação fica dessa forma. O dia, barra mês, barra ano, tá? Isso aqui a gente, para ter essa visualização no SAS, a gente tem que aplicar um format, mas isso vai ser visto em outras trilhas do treinamento. E agora essa parte aqui vemos a questão de ausência de valores, né? A gente tem uma tabela, um dataset SAS, e de repente em algumas linhas lá pode ser que não esteja todo preenchido. Isso pode acontecer. Para as variáveis de tipo caractere, ele fica com um espaço, a representação, tá? Aqui, ó, o exemplo, não tem nada escrito, é como se tivesse um espaço aqui. A numérica, ele faz uma indicação de ponto. Fica um ponto lá naquela coluna onde não tem nenhum valor representado para aquela linha, né, daquela variável. E aqui a gente termina essa trilha. Desde já agradeço a atenção. Boa tarde.